O que exatamente é lapidação? Parece óbvio, né? Mas vou te dizer que nós estamos falando de uma solução de engenharia relativamente nova no Brasil e um mercado que está em consolidação ainda. Independente se você é fornecedor ou cliente, esse vídeo vai te ajudar a poupar muito tempo e dinheiro e principalmente a evitar muita dor de cabeça. É de fundamental importância entender o que é lapidação e como aplicá-la. Como eu já disse, isso vai te ajudar a economizar muito tempo e dinheiro e principalmente evitar muita dor de cabeça. Como a própria definição da palavra já diz, lapidação é dar forma. Então, se nós compararmos com uma pedra preciosa, por exemplo, você vai lapidar essa pedra dando a forma que você quer e depois, através de um polimento, você vai buscar o brilho, o embelezamento, o acabamento dessa peça. No caso do piso de concreto, falando da superfície desse piso, nós temos, na verdade, a mesma referência. A lapidação ela vai dar forma nessa superfície, fazendo com que essa superfície tenha alguns níveis de correção, de patologias de execução, de patologias de concreto ou de recuperação de desgastes que esse piso tenha sofrido durante um tempo. Mas o que eu preciso para realizar um processo de lapidação? Bom, basicamente você vai precisar de uma politriz de piso, que é um equipamento desenvolvido para esse tipo de aplicação. Existem algumas adaptações possíveis e alguns equipamentos que não são especificamente para esse fim e podem ser utilizados, mas se você tem interesse em se aprofundar nesse tema, segue aqui o canal porque eu vou estar tratando especificamente de cada item que eu vou estar apresentando nesse vídeo aqui para você que compõe um processo de lapidação. Então a gente está falando de uma politriz, nós vamos falar de ferramentas, e essas ferramentas são ferramentas diamantadas com ligas metálicas. Por que diamantadas? Porque o diamante, numa escala de dureza mineral, conhecida como escala de Mohs, é o mineral mais duro. Consequentemente, se ele é o mineral mais duro, ele vai ser agressivo mecanicamente quando aplicado em outras superfícies. Ligas metálicas para poder equilibrar a liberação desse diamante que está empregado nessa ferramenta, e essa liga vai ser determinada de acordo com o que cada resposta de piso te der, ou seja, dependendo da dureza da superfície de cada piso de concreto, você vai combinar esse diamante com ligas metálicas diferentes. Também vou abordar sobre esse tema especificamente falando só de ferramentas, mas para você ter uma comparação, o diamante numa escala de Mohs representa 10 e um concreto comum entre 4 e 5, um concreto de baixa resistência na superfície entre 3 e 4, às vezes até 2,5, e concretos com uma alta resistência na superfície, normalmente concretos onde se é empregada uma aspersão mineral com agregados de alta dureza, a gente vai estar falando entre 6 e 7 de resistência na superfície. E também eu vou estar abordando, me aprofundando, né, nesse item de superfícies, né, e de comparações, para que você possa também ter mais informações a esse respeito. Continuando aí a integração desse processo, a gente vai estar falando nos produtos químicos, que na minha opinião são extremamente fundamentais nesse processo, porque eles são responsáveis por potencializar a resistência dessa superfície de concreto através da capilaridade que recebe a saturação desses produtos químicos e reage com o hidróxido de cálcio, que vai estar liberado ali na matriz da estrutura do concreto. Também assunto extenso para ser abordado especificamente em outro vídeo. E, por último, a gente fala sobre a mão de obra capacitada, ou seja, o profissional que vai estar aplicando todos esses recursos: equipamento, ferramentas e produtos químicos. O conjunto da obra vai te dar um sistema, né, de tratamento, uma solução de engenharia mais adequada na aplicação do tratamento do seu piso. Nós temos duas aplicações principais e distintas. Basicamente são as únicas. Ou recuperação de uma superfície que já sofreu um desgaste durante a ação do tempo, ou durante a operação, durante o uso, né? Ou a correção de patologias de concreto e patologias executivas, até mesmo de pisos novos.
É muito comum hoje a gente se deparar com obras onde você tenha tido um piso recém-executado e por conta de patologias do próprio concreto ou problemas na execução desse piso, você já tenha que recorrer a um processo de lapidação para poder corrigir essa superfície. Então, nessas duas vertentes é onde você vai atuar com a aplicação da lapidação. Tá? E qual o resultado que você busca através de um processo de lapidação? Seja ele numa recuperação, seja ele uma potencialização, correção dessa superfície para um outro determinado tipo de revestimento ou de acabamento. É justamente você utilizá-la quando você não tem muita necessidade estética como a própria solução, ou seja, sua necessidade é técnica, então a própria lapidação ela já vai te entregar uma superfície corrigida, uma superfície potencializada e apta para uma operação, desde que você não almeje um brilho mais intenso de acabamento nessa superfície, que aí você recorreria a um polimento diamantado, ou que você não tem intenção da aplicação de um outro revestimento, seja ele revestimento de alto desempenho resinado, como epóxi, poliuretano, uretano, outros tipos de revestimento, ou até revestimentos cimentícios ou revestimentos cerâmicos, enfim, qualquer tipo de revestimento que você venha imaginar ou venha adotar no seu projeto. Então a gente já falou em duas definições de resultado que a gente busca, ou uma solução por si só, onde não se exige estética, ou como preparação dessa superfície para receber um acabamento nessa mesma superfície, seja ele através de um revestimento ou de um polimento diamantado, que seria um procedimento complementar à própria lapidação. Quais são as correções que a lapidação vai te entregar? Correção de planicidade, como eu já disse, em alguns casos, algumas obras que eu acompanhei, nós medimos antes e depois, e essa ação da lapidação ela tem um poder de correção de planicidade entre 30% e 50%, é bastante significativo. Quando nós falamos em planicidade, mais tecnicamente, existe uma sigla americana que identifica como FF e como FL. FF nós estamos falando de planicidade e FL nós estamos falando de nivelamento. No caso, a lapidação ela não é aplicada com o objetivo de nivelamento. Tá? Então, se você tiver desnível do piso, não é essa ação da lapidação que vai corrigir. Agora, se você tiver ondulação nessa superfície, a lapidação ela vai te entregar um resultado bastante satisfatório, porque ela tem o poder de corrigir essa ondulação que normalmente é deixada pelo processo executivo do próprio piso com as acabadoras, porque as acabadoras, as alisadoras de concreto, e dependendo da dureza do concreto no momento do acabamento, ela pode deixar muito ondulação, e existem técnicas para você minimizar isso que a gente vai tratar num outro vídeo. Tá? E em caso de pisos desgastados, a lapidação, partindo dessa mesma premissa, ela vai te entregar uma correção de superfície, ou seja, ela vai eliminar tudo aquilo que sofreu desgaste nessa superfície, vai eliminar contaminantes, sujidades e tudo que aquela superfície sofreu com o tempo. Se existirem outras patologias, nesse caso, como trincas, reparos pontuais, outras necessidades estruturais, isso tem que ser tratado antes. Também eu vou trazer para você em outro vídeo falar especificamente sobre isso. Mas no caso da lapidação em si, você vai eliminar totalmente essas patologias de desgaste, né, de uso desse piso, e tornar essa superfície uma superfície nova e tratada. Então isso recupera em 90% dos casos a superfície de um piso de concreto e vai dar uma sobrevida, uma vida útil de muitos e muitos anos a mais para um piso de concreto, independente da idade que ele tenha. Então eu já participei de alguns projetos onde nós recuperamos superfícies de pisos aí com mais de 50 anos e que há mais de 10 eu venho acompanhando esse processo, e o piso está lá totalmente operacional, totalmente fácil de ser mantido e limpo, e esse investimento feito há 10 anos já se pagou há muito tempo. Esse é um outro diferencial do processo de lapidação. Eu vou trazer aqui comparando com outros sistemas de acabamento, principalmente os revestimentos resinados. Então é isso, espero que esse vídeo possa ter elucidado aí sua dúvida em relação ao que é lapidação. Talvez você já soubesse a aplicação e o que exatamente é a lapidação, mas
não como ela aplicá-la e não com esse ponto de vista. Então, espero que realmente essa informação tenha contribuído para o seu conhecimento. E se você tem interesse, né? Se você ficou até aqui e tem interesse nesse tema, segue aí o canal, ativa as notificações, porque eu vou estar trazendo muito conteúdo a respeito desse tema para você. Então é isso aí, te vejo lá nos próximos vídeos.